Declare sim, Ele virá. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Hosana ao Rei que vem. Esse não é apenas o Rei que vem. Ele é o Rei que já veio, que já pisou sobre essa terra, que já assumiu a nossa condição. Esse é o Rei que já tomou o nosso lugar. Mas infelizmente muitos ainda não reconheceram e não reconhecem. Muitos ainda não perceberam e nem notaram que Ele era o Rei. Por ter vindo deitado numa manjedoura, numa simples estrebaria, num lugar de cuidado de animais, não perceberam que era o Rei. Quando Ele entrou montado num jumentinho, humilde e simples, pela porta de Jerusalém, não perceberam que era o Rei que estava entrando. Quando o crucificaram naquela cruz do Calvário e colocaram e o expuseram totalmente à vergonha, não reconheceram que era o Rei. Mas um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará e todo olho verá que Ele é o Rei. Ninguém mais, do grande ao pequeno, do pobre ao rico, do homem à mulher, línguas, povos, tribos e nações, todos estarão dizendo: Ele é o Rei, e não há outro nome, não há outro semelhante ao Teu, Jesus. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti, porque Tu és não apenas o Rei que veio, mas é o Rei que virá. É o Rei que já tocou a humanidade, mas que um dia todo olho verá e todo joelho se dobrará. E nós já antecipamos, ó Deus, a Tua vinda, nos dobrando e nos curvando diante da Sua presença. Já antecipamos a Sua vinda, ó Deus, nos curvando e nos rendendo diante de Ti, porque Tu és o Rei e não há outro sobre nós. Teu é o governo, Teu é o domínio, Tu é a majestade, Tu é a honra, Teu é o louvor. E nós como igreja nos unimos ao canto celestial para declarar que Tu és santo e outro além de Ti não há. Senhor, nós antecipamos a Tua vinda declarando que esse lugar é Seu e que o Senhor reina sobre o Teu povo, porque um dia o Senhor reinará sobre toda a terra. Um dia todos haverão de cantar, todos haverão de declarar a Tua grandeza e o Teu poder. Mas hoje nós antecipamos isso como igreja para dizer: Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, a honra, o louvor para toda a eternidade. Então, Senhor Jesus, nós declaramos aqui a Tua presença, o Teu poder, o Teu agir entre nós. Nós nos rendemos diante do Seu poder e da Tua majestade, e nós declaramos que o Senhor é Rei. Então reina sobre nós, Pai, reina sobre nós, reina sobre o nosso coração vazio, reina sobre a nossa vida deprimente, reina sobre as nossas esperanças frustradas, reina, Senhor Jesus, diante do nosso passado ferido, reina, Deus, em nossas dores internas, reina, Senhor, nos nossos pecados ocultos, reina, Senhor, nos nossos corações quebrados, reina nas nossas famílias, ó Deus, destruídas, reina, Senhor, na nossa fé frágil, reina, Senhor, reina, porque a nossa alma canta a Ti. Em meio a grandes trevas, em meio a grande escuridão, nós conseguimos enxergar a luz. O Senhor é a nossa luz, então viveremos e andaremos a Ti. Então, Senhor, seja honrado e glorificado enquanto nós cantamos, Pai. Abre os nossos olhos para vermos o Rei que veio e que virá, o Rei que está e que voltará, o Rei que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Vamos declarar aleluia? Está em Ti, naquele que venceu por mim. Oh, aleluia, eu creio que o Rei, Eu creio virá, nesse Rei poderoso, majestoso, nome sobre toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem.
Jesus. Quem é aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus, meu amado, Jesus, meu Senhor. Quem é aquele que vem salvando sobre os montes? Quem é aquele, Oh Deus, declaramos seu que nome. tem os olhos como chama de fogo? Quem é aquele que triunfou sobre a morte? Jesus. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós sabemos quem é esse que vem saltando sobre os montes e nada pode detê-lo, esse que tem os olhos como chamas de fogo e a todas as coisas perscruta e sonda, esse que triunfou sobre a morte e que venceu por nós. Nós sabemos quem é, e o seu nome é Jesus, e nós te adoramos essa noite nesse lugar, Jesus. Seja bem-vindo, ó Príncipe da Paz, seja bem-vindo, ó Deus forte, seja bem-vindo, Deus Conselheiro, seja bem-vindo, Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Aleluia, graças a Deus, amém. Eu gostaria muito que você, antes de se assentar, você pudesse dar um abraço na pessoa que está perto de você e desejar a ela já uma boa noite, um bem-vindo e até um Feliz Natal antecipado, para também todos nós aqui podemos adorar ao Senhor. E você que nos assiste pela internet também, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosa e grandemente em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, prezados convidados que estão aqui essa noite também. Um privilégio poder receber vocês aqui conosco. Aliás, você que está vindo hoje pela primeira vez, eu gostaria de poder presentear você nesse Natal. Você que é visitante de primeira vez hoje, tem um presente, pode retirá-lo ali na nossa livraria, um pequeno livreto que nós preparamos para esse dia tão especial que você reservou para visitar a nossa comunidade, e como boas-vindas e como recepção e alegria, nós queríamos dar para você. No final do culto, passe no balcão de informações e retire o seu presente, está preparado ali, você que está nos visitando hoje pela primeira vez nesse lugar, tá bom? Hoje nós já estamos aí em clima de férias, já estamos nos preparando, tivemos aí a nossa celebração da manhã, tivemos um número reduzido, hoje também um número reduzido, talvez juntar o culto da manhã e o da noite, nós não teríamos o templo lotado, muitas pessoas já em viagem, recebendo familiares, e nós estamos também nesse clima. Nós vamos orar por você que vai viajar, aqueles irmãos que já estão viajando, você que vai viajar. Gostaria de perguntar, quem aqui vai fazer uma viagem ainda agora em dezembro, janeiro? Levanta a mão só para eu saber. Olha quanta gente aí vai fazer uma viagem. Nós vamos orar pela sua viagem, chamar o Tanner que vem aqui à frente, orar por todos aqueles que estarão tirando férias, pegando estrada, aviões, para que Deus guarde a ida e a vinda e seja um tempo maravilhoso e poderoso na vida de vocês. Enquanto o Tanner vem aqui, eu quero chamar as crianças de 3 até 11 anos que vem aqui à frente. Crianças de 3 a 11 anos, podem vir aqui à frente já. Sabe o que vai ter hoje para vocês? Um dia especial de Natal para as crianças, tá bom? Então aqui na nossa comunidade as crianças são valorizadas como adultos e até mais que eles, hein? É bom ser criança nessa igreja aqui, é muito bom, aliás. Vai ter uma festinha para vocês hoje, sabia? O aniversariante Jesus preparou uma festa para vocês hoje e vocês vão participar. Então por isso que vocês já vão sair mais cedo para poder aproveitar. Então crianças de 3 até 11 anos, que pena que veio pouquinho hoje, gente, olha só. Tem mais aí não? Tem? Crianças de 3 anos atrás, pode levar, a gente preparou algo especial para vocês aí essa noite, tá bom? Certo, crianças? Podem ir, Deus abençoe. Se tiver alguma criança com vocês aí, pode levar aqui ao fundo, nas nossas salas, e nós vamos recepcioná-las lá. Vamos orar para você que vai viajar. Você que vai viajar, se coloque em pé por gentileza, nós queremos orar por você. Vamos orar? Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Deus, por este ano maravilhoso, Pai. Um ano que se passou, Pai, de muito aprendizado, Pai, de muitas coisas, ó Pai, que nós pudemos aprender, Pai, na sua presença. Agora eu venho pedir em especial, Pai, pelas férias, Pai, que possamos recarregar as nossas energias, Pai, que possamos encontrar descanso, fortalecimento, Pai, para que possamos voltar das nossas férias, Pai, mais fortes, ainda mais firmes, confiantes de que o Senhor nos abençoou com o descanso, com o refrigério. Abençoe agora em especial cada família que vai se deslocar, que vai estar em viagem. Abençoe os seus carros na ida, na
volta, nas estradas, onde elas vão ficar, ó Pai, que elas possam encontrar descanso, não somente físico, mas também espiritual, Pai, um descanso para a sua alma, para a sua mente, e que elas possam voltar, Pai, com mais vontade, com mais desejo ainda, de servir não a igreja, mas de servir essa cidade, de servir o seu nome, Jesus. É em teu nome, Pai, que eu oro, te agradeço e te peço isso essa noite. Amém. Bem, pode se assentar, boa viagem para vocês, que Deus abençoe. Você que está aqui hoje também e ainda não comprou o presente de Natal, já pensou, está chegando lá aquele amigo secreto e você falou, puxa, era de R$20, eu não comprei, vou dar bombom. Olha o que nós temos para você aqui, está acabando, tá bom? É o nosso presente diário, é um livreto com devocionais para todos os dias do ano. Eu acredito que tem só 2 ou 3 agendas dessa aqui, tá bom? É a agenda anual. Você que usa agenda, ainda não adquiriu a sua, agenda 2019 com devocionais. Você vai abrir e vai ter um texto escrito para você meditar na palavra de Deus naquele dia, tá bom? Então, se você gostaria de presentear alguém, esse aqui nós temos bastante unidades lá ainda. É um ótimo presente, sabia? Presente que vai levar a pessoa a refletir sobre a verdade de Deus e sobre a palavra dele. No final do culto, passe lá na nossa livraria, que a gente tem esse material disponível para você presentear de Natal. Aí depois, o ano que vem, a gente já vai devolver o que restar, porque como é anual, ele está aqui marcado 2019, então já não tem mais utilidade, tá bom? Então marque, leve para sua casa, presenteie, que são as últimas unidades que nós temos aqui. Você jovem e adolescente, lembre-se de fazer a sua inscrição, tá bom? Quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, os adolescentes, o encontro vai ser em abril e os jovens será em maio. Menores de 15 anos em abril e maiores de 15 anos em maio. Quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, mais condições você tem de pagamento, tá bom? E amanhã começamos a nossa férias coletivas aqui na igreja. Então, se você ligar, o telefone não será atendido. Se mandar o WhatsApp, não será respondido, né? O Guilherme, o Tanner, o seu Mazini, toda a nossa equipe está de férias e irá descansar. Então, só o pastor Denis estará disponível nesses dias. Se precisar de alguma coisa, você tem o meu contato pessoal, você pode procurar e nós estaremos à disposição para atender você e sua família. Mas a nossa secretaria, a igreja, estará fechada nesses dias, do dia 23 de dezembro até o dia 7 de janeiro, até passar as festas. Mas, pastor, então também não vai ter culto? Espera aí, vamos passar certinho essa agenda aqui. Domingo que vem, atenção, você que só vem à noite, domingo que vem, só pela manhã. Se você marcar com a sua família 19h30, convidar os vizinhos, convidar os familiares que chegar aqui vai encontrar a igreja fechada à noite. É só pela manhã, às 9h30, que a gente espera que você passe a noite com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, e nós também estaremos fazendo isso com a nossa casa, tá bom? Domingo que vem só 9h30, e no primeiro domingo de dezembro, ceia, só de manhã também, às 9h30, tá bom? Depois do primeiro domingo, volta tudo ao normal, nossas atividades. A Terça da Esperança também, nós não temos a Terça da Esperança porque é véspera, pessoal. Véspera a gente vai passar com a família, então vá para a sua casa, vá para os seus parentes e volte para a Terça da Esperança no dia 7 de janeiro, que vai ser a primeira do ano e vai ser a retomada do nosso calendário normal, tá bom? Então atenção, domingo que vem só pela manhã, no outro só pela manhã, terças-feiras, nessa não tem, na outra não tem, voltamos em janeiro com as nossas atividades normais, tá bom? Antes de nós devolvermos as nossas contribuições que fazemos todos os domingos, eu quero chamar o Guilherme aqui à frente. Nós temos um recado para passar para vocês e um momento especial de a gente poder entregar um diploma para algumas pessoas que fizeram um curso que nós preparamos de desenvolvimento pessoal. O Guilherme vai explicar o conteúdo desse curso, nós vamos fazer a entrega dos certificados e queremos orar por aqueles que participaram e com certeza nós queremos ampliar esse curso, melhorá-lo e colocá-lo ainda dentro das nossas empresas de Sertanópolis para ser um apoio aos nossos empresários para desenvolvermos melhor os nossos profissionais dessa cidade. Boa noite, igreja, tudo bem? É um prazer estar aqui falando a respeito desse curso. Provavelmente você não conhece, porque é um projeto piloto que nasceu no nosso coração, a respeito de um curso onde nós poderíamos oferecer aqui na igreja um programa de treinamentos, de capacitação pessoal, profissional, onde nós trouxemos algumas matérias para alguns alunos do ensino médio, que estão terminando agora o ensino médio, alguns estão no primeiro ano, porém que fazem parte do ensino médio. Nesses cursos nós tratamos temas como liderança, gestão de pessoas, finanças, comunicação e oratória, sustentabilidade, responsabilidade social, ou seja, através desse curso, de uma série de treinamentos,
qual é a nossa intenção? Capacitar os jovens profissionais que estarão entrando no mercado. Esse curso foi em menor escala, nós tivemos 8 formandos, começou uma turma maior, mas por ser no final do ano, foi nesse último trimestre do ano, a gente acabou perdendo um pouco de frequência, mas isso não nos desanimou, não nos desestimulou a melhorarmos esse curso. Por quê? Porque nós vemos Sertanópolis como um potencial de talentos. Nós não acreditamos que Sertanópolis seja um lugar que apenas haja êxodo de bons profissionais. Nós queremos que pessoas aqui dessa cidade fiquem nessa cidade, se desenvolvam, sejam empreendedores, e contamos com vocês, empresários, comerciantes, a acreditar nessa mão de obra, a acreditar que daqui podem ser pessoas capacitadas, e isso faz parte da nossa visão de alcançar o mundo. Para alcançar o mundo, a gente precisa começar do nosso pequeno mundo, da nossa comunidade, que é Sertanópolis. Então eu gostaria de chamar aqui, acredito que os nossos professores, nós ministramos esses cursos durante o último trimestre, eu, pastor Denis, a Juliana Menezes, eu não estou vendo ela, não sei se ela está aqui. Ju, você está aí? Vem cá, Ju, aqui na frente. O Wesley pode descer aí, o Wesley vem aqui, o Wesley lecionou a matéria de finanças, a Ju de comunicação oratória, a Denise, vem cá, nos ajudou com a matéria de responsabilidade social, e empreendedorismo social também, ou seja, atuamos em todas as áreas, o pastor com liderança, autogestão, E eu gostaria de chamar aqui as pessoas que se formaram no curso, eu vou chamar o nome inclusive daqueles que não vieram, 2 pessoas não vieram, Ana Luísa Lourenço não veio, Eduardo Ameace Bavati, a Duda, vem cá, Duda, a Lorena Araújo, Lorena, a Luana Medeiros, Luana está aí? Não chegou ainda, falou que viria. O Ricardo Diniz Pereira, vem cá, Ricardo. A Sara também está viajando. A Sueli. E o Vinícius de Oliveira Santos. Cadê o Vini? Pessoal, esses são os nossos formandos, é com grande alegria que nós apresentamos ele aqui. Como eu disse, esse é um projeto piloto, nosso sonho é muito maior. Nosso sonho é talvez de um dia a gente poder ter um programa de menor aprendiz, de jovem aprendiz, de estágio. Eu participei de um programa de estágio durante 4 anos e nós vimos que várias pessoas que participaram desse programa se desenvolveram profissionalmente. Eu me recordo que vários desses estagiários, em um período de 4, 5 anos, foram promovidos 4, 5 vezes, alcançaram cargos de gerência, supervisão. E por que não, incentivar essa nova geração a fazer a diferença na nossa cidade, trazendo inovação, trazendo empreendedorismo, e esse é o nosso desejo também como igreja, de incentivar tudo isso, que nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de excelência. Pastor? Nós queremos lembrar também que é um curso totalmente gratuito, E ele trabalha várias áreas da gestão da vida da pessoa e nós ficamos muito felizes de receber vocês esses dias aqui, tá bom? Como a gente terminou agora, há 2 semanas atrás, então muitas pessoas já estão em viagem e não estão aqui conosco, mas obrigado pelo companheirismo, pela parceria de vocês e pela entrega nos estudos. Obrigado pelos professores voluntários que também cederam horas do seu dia para poder estar aqui conosco. Foram 2 vezes por semana. Na terça e na quinta-feira, das 2 às 5 da tarde, durante 3 meses. Então foi um bom conteúdo, espero que tenha sido maravilhoso para vocês. Nós temos bons ajustes para fazer, porque foi um projeto que nós começamos e esperamos que seja ainda melhor para o ano que vem. Vamos orar? Fiquem em pé, por gentileza. Queria orar por vocês, abençoar. Senhor, muito obrigado por cada um dos nossos professores, obrigado pelos nossos voluntários, obrigado por essa igreja, Senhor, que tem aberto as portas para entender que a sua influência não é só no mundo espiritual, mas também é no mundo social, no mundo físico, nesse mundo que tocamos, apalpamos e que nos afeta. Que o Senhor abençoe, Pai, essas pessoas que fizeram esse curso, que o Senhor fortaleça e que tudo que foi aprendido, tudo que foi recebido, possa ser colocado em prática, do jeito deles, da maneira deles, mas que traga sucesso, excelência e possa trazer promoção de vida e de valores. Abençoe, Pai, cada um e cada uma dos nossos formandos e que eles tenham sobre Ti a bênção por onde forem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas, então. Deus abençoe. Pode voltar para o lugar de vocês.
Obrigado. Nós vamos aproveitar que estamos em pé, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente contribuir. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, você não precisa ficar constrangido, nós fazemos isso com os membros da igreja, mas se você veio preparado e quiser participar, também pode fazer. Essas urnas aqui à frente são para o depósito da contribuição que você quer fazer. Seja fiel, e eu tenho certeza que o Deus fiel também mostrará a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. Vamos cantar e vamos contribuir. Abram as portas para que entre o chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Ouço os seus passos, sim, ele vem, clamo o seu nome. Eu não temerei, sinto o seu fogo queimando aqui. O rei chegou, o rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o rei.
és o Rei. Oh Pai, seja bem-vindo no nosso meio. Que as correntes se quebrem, que todas as barreiras se rompam, para que o Rei entre. Oh, porque Tu és exaltado neste lugar. O Teu nome está sobre todo nome. Tu estás entronizado. Você pode dizer nesse momento palavras de carinho para Jesus. Ele se sacrificou tanto, Ele se doou tanto em seu lugar. Então Ele merece. Nada do que nós fizermos, nada se compara ao que Ele fez por nós. Oh, Tu és adorado, Tu és exaltado, Jesus. Só Tu és, oh, Tu és engrandecido aqui. Te exaltamos, Jesus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome, é o Seu Jesus. É tudo sobre você, é tudo sobre você, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o Seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o Seu amor é pra mim. Oh, só o Teu amor nos basta, como somos amados por Ti, Jesus. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo
sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Você pode dizer mais uma vez que tem tudo a ver com Jesus, que o nome dele é exaltado, que a razão de nós estarmos aqui reunidos cantando é por causa dele, é por ele, é para que o nome dele seja honrado, é para que o nome dele esteja sobre todo o nome, é para que o nome dele esteja em evidência. Jesus, nós elevamos o teu nome acima de qualquer outro, nós engrandecemos o teu nome acima de tudo. É tudo sobre você, Jesus, é tudo por causa de você, Jesus. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluias. Você pode se assentar por gentileza, a equipe de adoração pode voltar para o seu lugar. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Bom, eu estou um pouco preocupado, né? Já que nós falamos e que terminamos cantando Tem Tudo a Ver com Ele, eu fico um pouco preocupado com essa época natalina. Eu não tenho nenhum problema com a festa popular, já me vesti de Papai Noel para dar presente para as minhas crianças, já expliquei para elas desde pequeno que Papai Noel não existia, que era o Papai Denis que fazia os presentes para eles. Todos os anos nós temos um ritual na nossa casa de Natal que nós montamos a árvore, tiramos as fotos e guardamos para acompanhar o crescimento. E depois que montamos a árvore, nós fazemos uma roda e oramos, recebendo o Natal de Cristo na nossa vida. Não tem nenhum problema com a festa popular, de amigo secreto, de dar presentes, esse período festivo. O problema é quando nós esquecemos de Jesus, porque às vezes as luzes ficam tão coloridas que ofuscam a glória e o poder de Jesus. Às vezes o consumo fica tão alto que nós esquecemos que o maior dom nós já recebemos na cruz do Calvário. E às vezes nós vamos trocando o que é eterno pelo que é passageiro. Ou seja, a festa popular, ela não deveria, mas muitas vezes ela encobre o verdadeiro sentido do Natal. Sábios são aqueles que sabem celebrar a festa popular, chamada Natal, onde tem a figura do bom velhinho, mas que trazem Jesus para a experiência diária da sua vida, e de mesa, e de comunhão, e de família. Sábios são esses que sabem harmonizar o verdadeiro sentido do Natal, além de ter muita comilança, muita festa, né, para poder usar da comunhão, da alegria, da reunião familiar, saber lembrar de que Jesus é o centro de tudo isso. O apóstolo Paulo disse, segunda carta dele, ao jovem pastor chamado Timóteo, ele disse o seguinte, no capítulo 2, versículo 8, lembre-se sempre de Jesus. Se Paulo falou que era para lembrar de Jesus, é porque há uma tendência ao esquecimento, há uma tendência em deixá-lo de lado, há uma tendência de abandoná-lo, há uma tendência de seguir o nosso próprio curso. Então eu fico um pouco preocupado de nós caminharmos nesse período, chegando já ao 25 de dezembro de 2019, e ainda não capturarmos o verdadeiro sentido do Natal, porque tudo se desvanece, queridos. O espírito natalino tão bonito, vai embora. O espírito natalino não sustenta, inclusive até na festa do Ano Novo. Parece que no espírito natalino os parentes começam a conversar, parece que o perdão vai acontecer, parece que a amizade vai ser retomada, mas ele não resiste até a festa de virada do Ano Novo, onde com os goles a mais a pessoa começa a lembrar o passado, a briga acontece e mais um ano de ofensas e de afastamento. O espírito natalino, na verdade, ele é passageiro. O espírito natalino, na verdade, é uma farsa. A gente fica compadecido nesse período, a gente quer dar cesta básica para as pessoas, sendo que elas têm fome o ano inteiro. Nesse período a gente fica compadecido com pessoas carentes, sendo que elas têm carências o ano inteiro. Nesse período a gente quer fazer alguma coisa solidária, sendo que o mundo exige ações solidárias o ano inteiro, 12 meses no ano. Então eu tenho um pouco de dificuldade de ser um outro cristão no período do Natal,
sendo que, na verdade, o cristianismo é 12 meses do ano, 365 dias. Por isso que eu curto a festa popular, porque Natal, na verdade, é todos os dias para nós. A experiência do Cristo nascendo, a experiência do Cristo vivendo entre nós, é todos os dias. A festa popular enriquece esse momento, somente isso. Se fosse assim, seria ótimo. Mas, infelizmente, muitas pessoas esperam a data do Natal para serem lembradas das suas responsabilidades como cristãos verdadeiros que são, por professarem o nome de Jesus. Então, as luzes também são passageiras. Tudo fica mais colorido na nossa casa, a nossa cidade nem tanto, né? Infelizmente, o nosso prefeito não gosta muito da parte de iluminação, mas algumas outras localidades adoram colocar, envolver e brilhar. Mas também é passageiro. Às vezes, nosso prefeito está até certo, porque passa muito rápido, vai embora. Foi um investimento, acendeu, brilhou, ficou iluminado. Chegou dia 1º de janeiro, desliga-se tudo e volta-se à escuridão. E quem é que gosta disso? De passar dos 365 dias do ano, apenas alguns poucos dias na luz. Dos 365 dias de caos, apenas alguns poucos dias de paz. Dos 365 dias de angústia, apenas alguns poucos de tranquilidade. Quem é que gosta de viver assim? Mas muitos de nós apoiamos esse estilo de vida quando nos esquecemos o que é o Natal. O Natal não é o espírito natalino que vai embora quando chega o Ano Novo. O Natal não é a luz que também apaga quando chega o Ano Novo. O Natal é Jesus, é essa luz que brilha. E olha só que texto lindo que eu separei para você essa noite meditar. Isaías capítulo 9, versículo 2, fala 700 anos antes de Cristo nascer. Esse texto não é depois de Jesus, é antes, somente 700 anos. 7 séculos antes de Cristo pisar na terra, o Isaías disse: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Não são várias luzes, não são vários acontecimentos, mas uma luz para um povo que andava em grandes trevas. Você sabe o que é isso? Você já experimentou isso? O que é viver em trevas e não conseguir enxergar o caminho? Bom, eu quero fazer uma dinâmica com você rápida aqui, portanto eu peço que você não saia do seu lugar para não tropeçar. Eu quero apagar todas as luzes da igreja. Eu gostaria que você percebesse o que acontece quando a gente fica em plena escuridão. Eu vou apagar o painel nosso aqui também, e a Carol vai apagar todas as luzes para a gente poder ter essa experiência um pouquinho. Às vezes a gente nem para perceber e nem para notar como a escuridão ela é constrangedora e cruel. Qual é a sensação que nós temos quando ficamos nessa condição? É bem verdade que uma pequena luz, uma pequena lanterna já faz uma grande diferença. O problema é que muitos de nós aqui essa noite temos luzes de LED em nossa casa, temos luzes de emergência em nossas empresas, temos até uma lanterna carregada no nosso celular, mas nos sentimos em completa escuridão quando diz respeito à nossa vida pessoal. Quantos de nós não estamos vivendo esse momento de escuridão em algumas áreas da nossa vida? Como, por exemplo, talvez, o seu casamento. Uma sensação de que não há caminho, não há solução, não há alternativas. Talvez você esteja vivendo uma experiência dessa no seu trabalho, na sua profissão. Chegou o ano de 2019, dessa condição de você finalizá-lo, imaginando o que vai ser de 2020. Uma sensação total de escuridão, de penumbra, onde você não consegue encontrar o caminho. Qual é a sensação de estar andando a esmo e não saber onde você está pisando? Bom, eu posso sugerir algumas interpretações aqui. Quando eu estou em escuridões como esta, a primeira coisa que eu tenho medo é de onde estou pisando. Pode ser que eu pise em falso. E exatamente esse é o maior perigo que você corre quando você está sem Jesus. Quando Cristo não é o centro da sua vida, o principal risco é você tropeçar. O principal risco é você não encontrar o passo de apoio quando você mais precisava dele. E talvez você chegou aqui cansada, talvez você chegou aqui machucado, porque pisou em falso quando estava andando na escuridão. E talvez ainda esteja nela, machucada ou ferido, em meio a uma grande penumbra e trevas. Bom, uma outra coisa que acontece também é a sensação de medo. Não dá medo? E se de repente alguém entrasse agora na igreja e fizesse qual é a sensação? Ou se alguém faz um barulho, jogasse uma bombinha ou alguma coisa parecida, porque nós não temos o campo visual, tudo se torna mais monstruoso,
Tudo se torna maior do que imaginamos, tudo se torna mais perigoso com a escuridão. Não percebeu? Dirigir à noite não é mais perigoso que dirigir de dia? Estar num lugar escuro não é mais perigoso a um assalto do que estar num lugar iluminado? Porque na escuridão tudo fica mais perigoso, tudo fica mais monstruoso, tudo fica mais, exige mais cautela de nós, e nós começamos a ficar totalmente receosos e amedrontados. A minha pergunta para você é: você não tem andado em falso? Ou não tem tido medos e temores só porque tem escuridão na sua vida? Medos e temores só porque você tem andado num ambiente onde você não consegue apalpar, não consegue ver, não consegue enxergar? Escuridão gera medo. E talvez uma pequena luz possa mostrar para você que esse problema tem solução. Uma pequena luz possa mostrar para você que essa situação tem resolução. Uma pequena luz pode mostrar para você o caminho de escape, de livramento, de solução. Então eu queria convidar você essa noite a entender que escuridão traz passos errados, machucados, traz temores que não existem quando nós acendemos a luz. Então eu convido você a acender a luz, uma pequena luz que possa brilhar e que possa mostrar para você o caminho. Só que não adianta usar a lanterna do seu celular, porque essa escuridão vem de dentro, e ela é mais densa do que a lanterna do seu celular. Não adianta um grande holofote, porque essa escuridão também vem de dentro, e ela também é mais forte do que o holofote. Quando essa escuridão nos toma, queridos, só existe um caminho. E eu quero pedir para o Diego colocar a próxima tela para mim, para mostrar qual seria o caminho que nós precisávamos andar. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que estava feito, nada do que havia sido feito. Nele estava a vida, estava a luz dos homens. Então, a luz brilha nas trevas, e as trevas não permitem que ela vença, que a luz, deixa eu ler certinho aqui para não errar esse aqui. E as trevas não a derrotaram. As trevas não a derrotaram. Que texto lindo esse. Que texto maravilhoso para ser visto em momentos de escuridão. Que texto maravilhoso para ser visto em momentos de penumbra. O que você precisa é encontrar esse personagem, essa pessoa. Você não precisa encontrar um novo trabalho, uma nova pessoa, um novo relacionamento, uma nova casa. Você não precisa encontrar mais dinheiro, você não precisa encontrar uma nova cidade. Você não precisa encontrar um novo ano, esperar 2019. Você pode encontrar essa pessoa que pode ser o caminho para a sua vida e para a restauração de tudo que você precisa. E que pessoa é essa? A próxima tela me mostra quem é essa pessoa. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Lembra o texto que eu li com vocês de 700 anos antes de Cristo? Jesus disse: eu sou essa luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pode apagar o telão novamente? Eu gostaria de perguntar para você: como podemos fazer para enxergar esse caminho? Como podemos fazer para trilhar essa direção? E eu queria usar agora para você, para ser bem dinâmico nessa noite, apenas para mostrar para você a importância do que estamos fazendo aqui, mostrar qual é o caminho que nós podemos seguir e nós podemos andar. E esse caminho é Jesus. Deixa eu abrir aqui para você. Eu acredito que fica tudo mais fácil quando a gente tem um caminho. E esse painel tem mexido comigo todas as vezes que eu estou aqui na igreja, porque é a única coisa que vale a pena a gente ver. É a única coisa que vale a pena a gente seguir. É essa luz. Então, tudo apagado, às vezes até não precisamos nem do pastor. O pastor pode sentar aqui e a gente pode olhar para esse painel e lembrar que tudo que a gente precisa para esse Natal ser feliz de 2019, 2020, 2050, é que essa pessoa faça parte da nossa vida. Esse Jesus não seja um ícone ou um item dentro da nossa prateleira religiosa, que a gente acessa ele em datas comemorativas. Daqui a alguns meses vai chegar a Páscoa, pessoal, e a gente vai olhar para esse painel e a gente vai se perguntar de novo: será que ele fez parte da minha vida entre Natal e a Páscoa? Porque daqui a pouco tem Carnaval,
Aí o pessoal esquece de quem é esse nome. Aí vem as quaresmas, onde a gente faz as penitências para tentar apagar o pecado que nós cometemos no carnaval. E aí vem a Páscoa, sexta-feira da Paixão, que a gente se abstém de alguns alimentos para poder se purificar diante de Deus. Será que é isso que Jesus gostaria? Será que Ele não queria que você andasse na luz os 365 dias do ano? Esse é o nome que a gente precisa seguir. A gente precisa olhar para mais nada. Tudo que você precisa para ser feliz está bem diante dos seus olhos. E agora eu quero ser bem sincero com você. Não é a Igreja Presbiteriana Independente que você veio. Ela não tem salvação para te dar. É triste saber disso, mas ela não tem. Também não é a religião, porque a religião evangélica também não pode te salvar. Deus não é evangélico. Também não é a sua contribuição financeira, porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, e nem do seu dinheiro Ele precisa. Também não são as suas boas obras, porque a Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como panos menstruais diante do Senhor. Já viu um pano menstrual? Não é nada agradável. Os seus atos de justiça, então, piores ainda. Só há um caminho para a realização. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Eu não sei qual é a treva que você tem enfrentado agora, qual é a escuridão que você tem experimentado, mas Deus me trouxe aqui, essa noite, e fez mudar toda a palavra que eu tinha preparado. Se você olhar no YouTube, eu preguei uma outra mensagem essa manhã. Deus me disse que essa noite existiam pessoas aqui que precisavam ouvir de que Ele é a luz que você precisa, e que você tem procurado, apalpando em tantos lugares, tropeçando e temendo, e não encontrado o caminho. Ele me trouxe aqui para dizer para você uma palavra simples, e nós não precisamos ir mais longe com esse culto. A gente não precisa ir mais longe com essa palavra. Hoje você não precisa de conteúdo teológico, doutrinário, você não precisa dos 7 passos para a santificação. A única coisa que você precisa ouvir essa noite é o que você ouviu nas canções, de que tem tudo a ver com Ele, e que é esse nome que você está procurando e não sabia. Essa escuridão vai acabar, esta angústia vai passar, esse senso de solidão vai se desfazer, quando esse nome, essa luz, fizer parte da sua vida, e não de uma prateleira religiosa, e não de um templo religioso, e não de uma cultura religiosa, mas de um coração quebrantado que recebe o verdadeiro Natal. Natal é isso. Natal é receber a luz. Então deixe essa luz entrar na sua vida, resplandecer no seu coração e transformar a sua história. Eu quero encerrar esse culto desse jeito aqui. Que me perdoem os irmãos que estão assistindo pela internet, não vão ver muita coisa, mas eu queria convidar o grupo de louvor a vir aqui à frente, por gentileza, que eu quero encerrar essa mensagem dizendo: quem precisa conhecer Jesus, precisa conhecer a luz, que nele há, e essa luz, nessa luz, há tudo o que você precisa. O que é que você está precisando, mulher? O que você está precisando, homem, essa noite? O que é que está escuro na sua alma? O que é que está penumbra na sua vida? Tem muita luz à sua volta, mas por dentro está escuro. O que é? Eu posso lhe garantir que se Jesus entrar hoje, que se você o conhecer e você saber quem Ele é, essa luz que vai brilhar em você, brilhará pela sua vida e vai irradiar o caminho para você caminhar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e o povo que andava no vale da sombra da morte resplandeceu uma luz. A palavra de Deus diz: quem é esse que resplandeceu? A palavra de Deus diz em João capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz que você precisa, e Jesus mesmo disse: eu sou a luz. Tem muita gente querendo ser a luz para você, sabia? Tem muitas coisas querendo ser a luz para você. Tem muitas circunstâncias e eventos querendo ser a luz para você. Mas só há uma luz, é Jesus. O povo viu uma luz, é a que você precisa ver e enxergar essa noite. Vamos colocar em pé, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós queremos conhecer o Senhor. Nós queremos ir além, Senhor. E queremos encerrar esse culto apenas com essa luz acesa, para nos lembrarmos de quem é o Natal, o que é o Natal e para que serve o Natal. O Natal não serve para comprar presente, o Natal serve para encontrar o presente, que é a salvação.
Quem é o Natal? O Natal não serve para ter comunhão com as pessoas. O Natal serve para ter comunhão com o divino, com o eterno Deus e Todo-Poderoso. Quem é o Natal e para que serve o Natal? O Natal não é para a gente ficar mais feliz por um momento. O Natal é para a gente ter uma felicidade que não acaba e não vai embora. Esse nome tem poder. Senhor, então brilha a tua luz, brilha o seu nome. Enquanto cantamos, o Senhor se revele a nós e mostre quem é o Senhor, a verdadeira luz para a nossa vida, em nome de Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Verdade em sua vida, abra sua boca e declare de todo o seu coração que você quer conhecer Jesus, para que essas trevas da sua vida saia e para que a luz do Espírito Santo, a luz de Jesus penetre em seu coração, para que Ele reine e faça morada em sua vida. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tem pessoas aqui que estão dizendo: eu acredito agora que o ano que vem vai ser diferente. Eu acredito que agora 2020 será um ano da restauração. Eu quero dizer para você que não. 2020 não será o ano da restauração, porque a restauração começa hoje, agora para você, nesse momento. Não espere a virada do ano para receber a promessa que Deus já deu para você agora. Receba em nome de Jesus, receba essa luz,
você que está procurando, você que está tentando encontrar, você que está palpando trevas, receba essa luz agora. Não espere as coisas mudar, não espere o ano virar, não espere a festa acontecendo, não espere as férias acabarem. A luz que Cristo tem para você é para hoje. Então, Senhor, nós vamos nos despedir desse momento de celebração. Nós vamos, ó Deus, nos despedir desse momento de adoração. Nós vamos, ó Deus, nos afastar de um templo, de uma construção, mas temos a certeza que a Tua luz não deixará-nos na escuridão. A Tua luz não nos abandonará na caminhada. Ela vai conosco, ela vai entrar nessa casa destruída, ela vai entrar nessa vida amarga, ela vai entrar nesse passado dolorido, ela vai entrar nesse coração deprimido, ela vai brilhar nessas trevas de depressão. A Tua luz vai nos acompanhar por onde andarmos, porque a luz é Jesus, a luz é Cristo, e Ele é móvel, Ele é dinâmico, Ele ocupa todos os espaços da história humana, passado, presente e futuro. Ele ocupa todas as áreas geográficas do nosso planeta, do Oriente ao Ocidente. Ele ocupa todos os planos da nossa história, por dentro, por fora, o nosso interior. Aí está o Senhor. Então a nossa luz é Cristo, e nessa luz nós vamos encontrar paz, vamos encontrar alegria, vamos encontrar a Tua presença. Então seja glorificado, Jesus. Esse nome é lindo. Yeshua é o nome hebraico de Jesus, que significa o Salvador. Esse é o nome, o Salvador, o Salvador. Seja o centro de tudo, seja a razão da nossa vida, seja o começo, o fim, o alfa e o ômega da nossa história. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Que você possa levar para sua casa essa luz que você precisa e que você veio buscar. A boa notícia é que ela não fica aqui nesse painel, ela não fica aqui nesse culto, ela vai com você para 2019, o restinho dele, 2020 e o resto da sua vida e para toda a eternidade. Que Deus abençoe você, tenha um Feliz Natal. Pode acender as luzes, Carol, por favor? E que Deus possa conduzir a sua semana, seu ano, sua vida, hoje e para sempre. Uma salva de palmas a Jesus, louvado seja o nome dele. Agradecemos a Deus pela luz que Ele tem sobre nós. E não saia sem cumprimentar a pessoa que está perto de você e desejar para ela também um Feliz Natal. Deus abençoe, Feliz Natal.